quero que você se sinta à vontade, queridos, nessa igreja. Aqui é a casa do Pai. Amém? Quantos creem que aqui é a casa do Pai? Glória a Deus. Muito embora, se nós formos observar a palavra do Senhor, a igreja somos nós. A igreja não é o templo. Mas eu creio que quando nós estamos reunidos, amém? Quando nós estamos reunidos, há um mover todo peculiar do Espírito Santo. Há um mover de graça no nosso meio, amém, queridos? Há um mover de glória, de cura. Eu creio, amados, nos dons espirituais, como a pastora Anis estava orando aqui. Eu creio no dom de cura, operação de milagres. Eu creio em palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, discernimento de espíritos. Eu creio, queridos, em todos os dons que estão disponíveis lá naquela lista de 1 Coríntios 12. Eu creio que nós somos os destinatários disso tudo. Amém? Olha para quem está ao teu lado e fala assim: você é destinatário disso. Não cessou. Né? Durante a história, né, a igreja ela começou rompendo nos dons. E no decorrer da história do cristianismo isso foi se perdendo, mas não porque o Espírito não queria mais se mover com relação aos dons, mas foi porque não se achou mais homens e mulheres com fome suficiente para buscar isso. Você entende o que eu estou te dizendo? E eu queria declarar na sua vida e na minha vida uma fome, uma sede desse sobrenatural do Senhor, amados. Deste sobrenatural. Se você ler Atos dos Apóstolos, se você nunca leu Atos dos Apóstolos, você vai ver ali um paradigma de igreja, um modelo de igreja. A igreja primitiva, eu creio, amados, que tudo aquilo que eles viveram é para nós nesses dias. Amém? Nós queremos, nós pastores da igreja Aba, né, nós cremos que tudo isso é para nós. Nós cremos. Quantos desejam isso? Coloca a mão no seu coração, quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, nós batemos na porta da graça. Nós batemos, Senhor Deus, e clamamos para que o Senhor venha, Senhor, derramar do Teu poder, para que o Senhor venha derramar do Teu Espírito Santo, para que o Senhor venha fazer o Teu mover nessa noite. A exemplo daquilo, Senhor, que o Senhor fez em Pentecostes, Senhor, faça nesta noite, faça nestas vidas. Pai, nós clamamos, pedimos, Senhor Deus, venha renovar, Senhor Deus, mentes, Deus, que estão, Senhor Deus, talvez, Deus, conformadas com este século, conformadas, Senhor, com as situações às quais elas estão vivendo, mas a Tua palavra diz, Senhor, que nós não devemos, Deus, tomar a forma do mundo, nos conformar com este século, mas sim, ó Pai, nos transformar na renovação das nossas mentes em Cristo Jesus. Deus, e aí nós experimentaremos a boa, a agradável e a perfeita vontade do Senhor. E eu creio que isso está disponível a nós. Deus meu, eu me escondo atrás da Tua cruz. Eu me escondo atrás da Tua cruz. Pai amado, venha nessa noite fazer os Teus milagres. Deus, e o principal deles, Senhor, o milagre da conversão. Nós Te louvamos em nome de Jesus. Amém, queridos? Abra a tua Bíblia, ou ligue a sua Bíblia, né? Lá em Romanos, em Atos 2. 2 em diante. Quem não achou, diga misericórdia. Amém? Todos acharam? Uau! Eu entendo que a gente consegue ser mais rápido com as Bíblias de papel do que com as Bíblias em app. Pelo menos eu sempre perco para alguém que anda e fala assim, abra lá, a não ser que seja assim, Ageu, Naum, Abacuque, né? Daí a pessoa às vezes demora um pouco e não tem muita familiaridade com esses livros. Mas no demais, eu sempre perco. Amém, queridos? Todos acharam? Atos dos Apóstolos também. Nós podemos entender que são atos do Espírito Santo. Atos do Espírito Santo. Fala assim, atos do Espírito Santo. E o Atos do Espírito Santo, amado, é interessantíssimo esse livro, né? Escrito pelo médico Lucas. Você entende que ele tem um começo, ele tem um desenrolar, e ele não tem um fim. Ele não tem um fim. Você chega no capítulo 28, se não me engano, acho que é isso. Você chega no capítulo 28 mas não tem
as despedidas, não tem tudo aquilo, porque é algo que está ainda sendo escrito. Amém? Quantos entenderam aqui? É algo que ainda está sendo escrito. Amados, e quero que você entenda, não é que a gente vai acrescentar aqui um capítulo 29, mas é algo no profético, no espiritual, na sua vida, que ainda está sendo escrito aonde quer que você vá, aonde quer que você passe, amado. Você faz parte deste mover, dessa grande conquista de Deus, de Cristo Jesus para as nossas vidas. Queridos, é o derramar do Espírito Santo, e não foi somente para aquele tempo, para aquela época apostólica, como dizem alguns que creem na cessação, né, naquilo que cessou. Não, amados, isso é para os nossos dias, amém? Isso é para o teu dia, isso é para a sua vida, isso é para a tua intimidade com o Senhor te revela essas coisas, amados. Por que eu estou falando isso, amados? Porque nós precisamos disso. Nós precisamos disso, só a nível intelectual nós não conseguimos. E muitas pessoas estão levando o cristianismo nesse nível, somente de tentar entender a palavra, vivem o logos, a sabedoria, vivem a escrita, mas não entram naquilo que a gente entende que é o rema de Deus para as nossas vidas, são palavras específicas. Fala assim, palavras específicas, que vêm da palavra de Deus. Amém, amados? Palavras específicas que vêm, e eles confrontam a nossa vida e enche o nosso tanque. Por isso que a gente vê tanta gente enfraquecida, tanta gente, mesmo dentro do cristianismo, sem um propósito de vida. Né? Às vezes uma palavra está tão simples, ela sai daqui não entendendo nada, não querendo uma mudança significativa em suas vidas, não querendo subir os níveis que o Senhor te oferece. Amém, amados? O Senhor quer, entenda isso, a exemplo de todos aqueles que eram confrontados com a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, a exemplo deles, eles não se continham. Consegue entender isso, Williams? Eles não se continham. Aquilo que eles ouviam, aquilo que eles viam, aquilo que eles viviam, era muito poderoso. Era muito poderoso e desafiador, e eles entendiam, é para mim. Queridos, eu sempre digo a pessoas que estão na igreja há 30 anos, e nunca levaram uma alma para Jesus. Há pessoas que trabalham do lado de alguém há 10 anos, e nunca olhou para o lado e falou assim, rapaz, Jesus te ama tanto, Jesus te quer tanto. Você está entendendo onde eu quero chegar, amados? Você está entendendo? Então eu quero ler com vocês Atos 2, que fala sobre a descida do Espírito Santo. O interessante é que, lá em João 20, 21, Jesus já tinha se apresentado aos seus discípulos, e ele falou assim, assim como o Pai me enviou, fale isso comigo, assim como o Pai me enviou, Jesus me enviou. Amém, queridos? Assim como o Pai enviou a Jesus, ele disse, quando ele se apresentou naquele lugar onde estavam os seus discípulos, ele falou assim, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. O que você entende por isso? É a mesma missão, não é a mesma missão, Kleber? É a mesma missão, você entende isso? É a mesma missão. Hoje nós estávamos discutindo dons espirituais na EDM, e nós fizemos a seguinte pergunta, você acha que Jesus, ele, quando andou em carne, ele agiu como Deus ou como homem? Talvez a maioria vai dizer assim, claro que ele agiu como Deus. Vou falar assim, não. A Bíblia diz que ele nunca usurpou o ser igual a Deus. Mas antes ele esvaziou-se de si mesmo. E sendo achado em forma humana, querido, ele nunca usurpou o poder de Deus na vida dele. Ele sendo Deus para fazer aquilo que ele fez. Por isso ele pode dizer assim, como eu fiz, vocês podem fazer. E farão obras maiores. Ah, pastor, mas quer dizer então que ele andou sobre o mar? Como homem, amados. A palavra de Deus diz em Atos 10, 38, que Deus ungiu a Jesus Cristo com Espírito e com poder. Deus ungiu a Jesus Cristo com Espírito e com poder. E essa mesma unção, preste atenção nisso, isso é revelador. Essa mesma unção está disponível para a minha vida e para a tua vida. O que te impede?
que te impede? Fala para quem está ao teu lado, se você bem, algumas pessoas não gostam disso, mas eu vou ser bem desafiador nessa noite. Fala para quem está ao teu lado, o que te impede? Fala isso, Ellen, para Shelley, o que te impede? O que te impede? O que te impede? Que o Espírito Santo agora, que ele esteja revelando na sua mente, no seu coração, o que te impede? O que te impede? O que te impede? Só você. Só você. Somente você, somente eu sou o grande empecilho para que o Senhor faça uma obra poderosa através da minha vida. Entenderam isso? Está claro? Então, em nome de Jesus, vamos ler aqui. Cumprindo-se o dia de Pentecostes. Pentecostes significa 50. São 50 dias após a Páscoa, onde era celebrada. Depois a gente fala o que era celebrado. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Aonde? Num lugar de oração, num cenáculo. Eles ficaram lá 7 dias, amados. Este povo que impactou essa cidade. E de repente, fale assim, de repente, olha que lindo, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo. Consegue imaginar umas linguinhas de fogo em cima deles? Eles viram. Era o poder do Espírito Santo sobre eles. Eu, em nome de Jesus, eu declaro aqui, o mesmo poder que eles estavam vivendo, você vai viver na sua vida, em nome de Jesus. Diga amém, tome posse disso. Meu Deus, tem que correr. As quais pousaram sobre cada um deles, e todos, fala assim, e todos, foram cheios do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo já não tinha sido soprado sobre eles? Em João 20, 21, Jesus já não chegou e falou assim, recebam o Espírito Santo. O que aconteceu agora? Eu sempre digo assim, quando a gente ministra sobre o Espírito Santo, é o nível 2. É o nível 2, o nível da busca, o nível da intimidade com Deus. E queridos, e começaram a falar em outras línguas. Aqui não são línguas estranhas, aquelas variedades de línguas, mas aqui são línguas conhecidas, né? Conforme o Espírito Santo lhes concedia. Que coisa louca, amados. O cara nunca tinha falado inglês, de repente começou a falar inglês. O camarada nunca tinha falado espanhol, e de repente começou a falar espanhol. O camarada nunca tinha falado alemão. E cá para nós, falar alemão é um negócio sobrenatural, né? Se tem algum alemão aqui, me perdoe, mas é um negócio sobrenatural. E para um fim específico, amados, era uma coisa linda, era o mover de Deus. E queridos, aqui diz assim, e em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações. Fala assim, todas as nações. Por isso eles estavam falando em línguas, para que eles fossem entendidos. Amém? Eu creio sim que todos esses varões, eles já não falavam, essas pessoas de fora, talvez eles já não falavam mais o hebraico, o aramaico que era falado lá na época de Jesus, mas talvez eles falavam o grego, ou nem mesmo falavam, mas Deus deu um jeito de ser entendido. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão, e estava confusa. Porque olha que lindo, cada um os ouvia falar na sua própria língua, e todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros, pois que não são galileus? Isso aqui é discriminação, amados. Não são, é um povo iletrado, um povo sem cultura, um povo que aparentemente não tem nada a oferecer para ninguém. Não são esses galileus. Talvez você se ache, na expressão que eles usaram, talvez você ache um pequeno galileu, você se sinta um galileuzinho. Mas eu quero te dizer, querido, não deixe isso afrontar a sua vida. Viva a identidade que o Senhor tem para você. Mas olha que lindo, galileus, todos esses homens que estão falando, como pois os ouvimos cada um na nossa própria língua, em que somos nascidos, partos e medos, elamitas e os habitantes da Mesopotâmia, e Judéia, e Capadócia, e Ponto, e Ásia, e Frígia, e Panfilha, Egito. Nossa, tinha alguém que falava em egípcio lá, tinha alguém que falava em egípcio. E partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos e cretenses e árabes.
todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: o que quer dizer isso? E outros zombando diziam: estão cheios de mosto, estão bêbados. Agora eu queria que você pulasse comigo lá para 37, versículo 37. Esses mesmos, talvez entre eles, aqueles mesmos que falavam, eles estão bêbados. Eles disseram assim, ouvindo eles isso, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que devemos fazer? O que devemos fazer? Amém, amados? Diante de um mover de Deus, diante de um poder sobrenatural disponível para as nossas vidas, diante de uma atmosfera totalmente mudada, queridos, porque eles foram naquele lugar, todos aqueles homens, aquelas multidões, todos aqueles forasteiros, eles foram a Jerusalém para relembrar uma festa, para relembrar um tempo, para relembrar aquilo que um dia foi bênção na vida deles, né? Pentecostes simboliza 50 dias, são as festas, né, dos primeiros frutos, das primeiras colheitas, é a entrega daquilo da abundância que Deus trouxe para a vida deles. E também simbolizava a entrega, né, dos 10 mandamentos, era a celebração da libertação. Mas na verdade eles não eram povos libertos. Libertos do quê? Eles viviam cativos. Talvez há uma religiosidade, com certeza há uma religiosidade. E eu te pergunto, querido, talvez você é cativo de uma religiosidade e nós não estamos te apresentando aqui na igreja, nós não estamos apresentando uma religião para você. O interessante é que quando aquela multidão falou, eles estão bêbados, Pedro se levanta. O interessante é que, queridos, por 7 dias, 120 pessoas ficaram no mesmo lugar. E por 7 dias, foi imperceptível a presença deles lá. Fale assim, imperceptível. Eles estavam, desde que Jesus tinha sido assunto aos céus, Jesus ficou 40 dias, ainda instruindo, depois de sua ressurreição, Jesus ficou 40 dias ainda instruindo os seus discípulos, ainda indo de encontro com alguns, restaurou Pedro, foi atrás de Pedro, mesmo Pedro tendo-o negado. Ele ficou 40 dias. E quando cumpriu esses 40 dias, né, você somando 40 mais os 3 que ele esteve, né, morto, e a Bíblia diz que Deus Pai ressuscitou a Jesus dentre os mortos. É uma coisa louca, a gente só vai entender lá nos céus, quando a gente chegar e falar assim: Jesus, como é que foi realmente a tua encarnação? Como é que foi realmente, né, o mistério da encarnação? Como é que foi o mistério da morte? O mistério da ressurreição? São coisas, amados, que a gente pode explicar para vocês, mas assim, num nível que talvez não seja tão compreensível, mas lá nos céus. Eu creio que isso, até hoje, causa, faz com que os anjos fiquem espantados com tão grande amor, tão grande graça, tão grande investida de Deus para vir nos buscar, amados. Isso, o Evangelho, como diz o Paul Washer, será motivo de celebrarmos pela eternidade, amém? Pela eternidade nós estaremos vivenciando, né, o Evangelho, a graça, o amor, tão ousado amor. Mas enfim, então Pedro, ele se levanta, porque agora cheio do Espírito Santo, já não mais aquele Pedro, né, que talvez estava orando baixinho. Eles ficaram 7 dias orando, 7 dias orando, ainda não se sabia porquê. Eles sabiam que viria o Consolador, que eles não tinham ideia daquilo que seria, eles não sabiam que era algo tão poderoso na vida deles. Fala assim, algo tão poderoso, queridos, está disponível. Na verdade, ele habita em você. Na verdade, o que você precisa é de uma plenitude, de um enchimento, de uma vontade de querer ser mais cheio dele, de uma fome, que o Senhor desperte na sua vida fome, que o Senhor desperte na sua vida sede, queridos. E o Pedro, ele olhou a situação agora direcionado pelo Espírito Santo, mas nós aprendemos não como somente um termômetro, somente para medir a temperatura, mas como um termostato para mudar o ambiente, para mudar a temperatura. Às vezes nós
na nossa religiosidade. Às vezes a gente julga esse povo, mas eles se perderam na metade do caminho, ou no começo do caminho, ou mesmo em algum lugar eles se perderam. Mas muitas vezes nós, queridos, estamos perdidos dentro da igreja. Aquela dracma perdida, aquela palavra, a parábola da dracma perdida que diz que uma mulher perdeu uma moeda dentro de casa. Nós podemos entender que aquela dracma simboliza aqueles crentes, aqueles convertidos que começaram bem e em algum determinado, na caminhada, eles se perderam, e mesmo dentro das igrejas, eles se encontram perdidos, porque eles já não vivem mais. Queridos, essa atmosfera de graça, essa atmosfera de serem usados pelo Senhor, de irem além, eles se acomodaram, mas o Senhor não nos chamou, amados, para acomodação. Fala assim: o Senhor não me chamou para ficar sentado num banco. Pode falar: o Senhor não me chamou para ficar sentado num banco, mas para ser operante no reino de Deus. Querido, e diante daquela situação, Pedro se levanta e ele começa a pregar o Evangelho. Ele começa a falar das grandezas de Jesus Cristo. Ele começa a falar do martírio de Jesus Cristo. Ele começa a falar da morte de Jesus Cristo. Que Jesus Cristo morreu por aquele povo, ele morreu por você. Que Jesus Cristo ressurgiu dentre os mortos. E aquilo do original diz que foi como uma apunhalada, foi como uma facada na vida daqueles que falaram assim: mas de o que nós devemos fazer? O que eu devo fazer? Na verdade, essa é a pergunta, amados, que todos aqueles que não têm Cristo e que vivem ao seu lado, eles vivem perguntando para si mesmo: o que eu devo fazer? O que eu devo fazer com a minha vida? E muitas vezes você está insensível a isso. Muitas vezes nós estamos insensíveis a isso. Muitas vezes nós não vivemos a dinâmica de Jesus Cristo, queridos. Então eu creio que na verdade isso não é simplesmente uma pergunta, mas um clamor coletivo por direcionamento. Amados, eu creio e nós cremos através da palavra de Deus que o único caminho, preste atenção comigo, não existe um caminho secundário, não existe um atalho, mas o único caminho que leva a Deus Pai, o único caminho é Jesus Cristo. E Ele mesmo se intitula: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então quando nós ouvimos as multidões que clamam, o que devemos fazer? E muitas vezes nós tampamos os nossos ouvidos e não damos bola. É porque falta o amor que Jesus sentia. A palavra de Deus diz em Mateus 9,36, que Jesus, quando Ele enxergava as multidões, presta atenção nisso, quando Ele enxergava as multidões, Ele se compungia em seu coração. Porque Ele entendia, Ele via que as multidões eram como ovelhas sem pastor. Talvez você se sinta assim, uma ovelha sem pastor, mas nessa noite, Jesus Cristo está te chamando para que você entre debaixo do cuidado dEle, para que você aceite o senhorio da vida dEle na sua vida. Talvez você esteja dizendo: tá bom, pastor, mas o que eu devo fazer? Amados, amado e amada, eu entendo que você precisa, a exemplo daquilo que Pedro falou para aqueles que alguns versículos anteriores diz: esses estão totalmente bêbados, mas o Pedro, ele olha e fala assim: vocês precisam se arrepender de seus pecados, vocês precisam reconhecer Jesus Cristo. Talvez tenha alguém aqui na igreja que está há muito tempo vindo e nunca se dobrou ao senhorio de Cristo. Eu quero te dizer que Jesus Cristo pode voltar e você pode ficar. Eu estava ouvindo um testemunho de um pastor chamado Danilo, das Casas de Paz. E ele tem uma igreja muito grande lá em Ribeirão Preto. E a igreja não comporta a multidão. A igreja não comporta a multidão que o Senhor tem dado a ele, porque Ele ama as multidões. E você deve amar as multidões, deve amar as pessoas, você deve orar pelas multidões. Queridos, porque são multidões, a palavra de Deus diz multidões, no vale da decisão. E muitas vezes, amados, nós não nos importamos. Então, certa vez, ele quis reunir a sua igreja, todos eles não cabiam na igreja, no templo que eles têm. E então ele alugou um ginásio de esportes. E lá ele colocou quase 4.000 pessoas.
E diz ele, eu acho tão incrível esses homens que eles abrem o coração. E você fala assim, Deus, por isso que o Senhor tem dado para eles. Porque eles não têm medo de estar nus diante das pessoas. Nus no bom sentido que eu digo, de abrir a sua vida para as pessoas. E diz que ele entrou naquele estádio. E aquele estádio repleto de pessoas. E ele se sentiu. Você está entendendo o que eu estou falando? E ele se sentiu. Diz que ele começou a entrar e viu as multidões. E ele falou em seu coração, Jesus, o Senhor precisa de mim mesmo. Olha as multidões que estão vindo através da minha vida. E Deus pegou ele e levou ele num êxtase. Eu tive uma experiência dessa esses dias atrás. Não vou falar dela, pode ficar tranquilo. Deus levou ele num êxtase. E Deus levou ele nos valados, nas bibocas. É biboca que fala os lugares nas bibocas. Deus levou eles na favela. Deus levou ele em algumas. Ele fala assim, eu não sei como é que foi o esquema, mas Deus me levou. Deus me levou nas casas onde o alcoolismo é imperante, nas casas onde as drogas têm destruído completamente as famílias. Deus me levou nesses lugares e Deus falou assim, meu filho, você se orgulha de ter uma pequena multidão na sua igreja, mas olhe, quantos milhares de milhares estão indo para o inferno, porque ainda ninguém foi atrás deles. Diz que ele já voltou em prantos, chorando. Ele foi e abriu o coração para a igreja se quebrantou e buscaram um novo de Deus para a vida deles. E hoje eles estão crescendo cada vez mais, mas porque ele foi um homem que entendeu que ele precisava viver a dinâmica de Jesus Cristo quando olhava para as multidões e sofria em seu coração. Então, se você consegue assistir um jornal nacional e ver tantas pessoas morrendo e de repente você continua comendo seu prato de feijão e arroz sem nada acontecer, quero dizer, se quebrante, queridos. Se quebrante. Então, olhando para essa festa de Pentecostes, eu vejo Deus entrando com o seu novo, com o cadachá deles, querido. Eu creio sim que a igreja, Deus me deu uma palavra muito forte, que a igreja não vai entrar num nível, não vai subir um novo nível, um novo degrau, num novo level. Não, mas a igreja vai entrar em algo novo, totalmente novo. Querido, se prepare, porque Deus quer trazer o novo para a igreja. Amém? Quantos podem dizer amém? Queridos, quando aquela multidão que saiu do Egito, e eles foram atravessar o Jordão, mas quando eles atravessaram o Jordão, já os milagres não aconteciam mais, em sentido das grandes manifestações de Deus, como a nuvem de fogo, como a nuvem que os cobria, né, para que eles não sofressem o calor do sol, ou aquela coluna de fogo, cessou, o maná cessou, porque Deus estava dizendo, é algo novo, não mais eu fazendo milagres para vocês, mas é eu fazendo milagres através de vocês. Eu não sei se você está conseguindo entender, amados, mas é milagres através de vocês, que vai responder a pergunta das multidões, o que nós devemos fazer. E através da sua vida, pegue o dedo assim, levante assim, ó. Agora coloque aqui assim, no teu coração. É através de você. É através da sua vida. Porque nós, presta atenção nisso, nós somos a resposta de Deus. Você é a resposta de Deus. Deus, por que o Senhor não faz alguma coisa lá? Deus vai falar assim para você, mas você é a minha resposta, filho. Por que o Senhor não faz alguma coisa naquele lugar? Por que o Senhor não intervém naquilo? Deus vai olhar para você e vai falar assim, filho, você é a resposta. Você é a resposta. Talvez Ele vá mais além a hora que você der um passo de fé em direção àquilo que eu tenho para você, e você abrir mão de algumas coisas porque eu preciso tratar na sua vida, mas para que isso aconteça, você precisa abrir mão de algumas coisas. Você vai sair desse nível de mediocridade. Mediocridade é o nível mediano. É o nível que praticamente todos estão, mas Deus nos chama a ir além. Amém, amados?
Deus te chama a ir além, como resposta para este mundo, como resposta para os teus vizinhos. Eu creio, amado, que os teus vizinhos, eles estão indagando o que devemos fazer. E se você não se mover em direção deles, talvez os testemunhos de Jeová eles vão lá. Se você não se mover em direção à vida deles, talvez algum dia você possa ver os mormons entrando na vida deles. Porque você não ouviu o clamor que vem da alma deles, dizendo o que eu devo fazer com a minha vida. A palavra de Deus diz em Efésios 5,18, enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Às vezes a gente quer se encher de tanta coisa. A gente quer se encher de tantas roupas que nós não precisamos mais. Às vezes a gente quer, não que não seja bom, amados, mas a gente quer se encher de tantas coisas. A gente quer se encher de coisas que são passageiras. Mas quando se refere a viver uma vida do Espírito, nós relegamos, não, isso não é para mim, isso é para você. Isso é para você. Eu fiquei sabendo esses dias que cada vez que a gente vai fazer um preparativo para encontro com Deus, para veredas, para qualquer coisa que a gente vai fazer aqui na igreja, queridos, nós nos desafiamos. Nós nos desafiamos, nós oramos mais. Nós começamos a jejuar mais. Nós começamos a agir mais no sobrenatural, porque nós queremos ser bênção. Nós entendemos que nós somos a resposta de Deus para a vida das pessoas. E nós começamos a orar, nós começamos a buscar, nós começamos a orar nas madrugadas. E algumas pessoas chegam e falam assim, mas precisa tudo isso? Não é exagero? Isso é exagero? As pessoas que falam isso, elas nunca vão sair de um grau de mediocridade. Pode ser salvo, claro que não estou dizendo que salvação, amados, a palavra de Deus diz que muitos serão salvos, mas como pelo fogo. Mas não alcançarão. Aquilo que João, o apóstolo, fala assim, eles não receberão galardão completo. Em que nível você está? Em que nível você está? Queridos, enquanto o Espírito Santo não tinha descido sobre eles, ninguém sabia. Ninguém tinha tomado conhecimento daquela multidão, mas quando o Espírito Santo desceu, quando aconteceu de o Espírito Santo os encher, toda uma cidade parou. Você consegue entender isso? A gente tem conhecido pessoas, amados, que têm ganhado cidades. Eu sempre digo isso. A gente tem conhecido pastores que eles estão ganhando multidões, e eles eram pequenos igual a nós. Talvez não possa dizer pequenos, mas eles eram médios igual a nós. Mas um dia, muitos começaram a entender, eu preciso sair do meu nível de mediocridade. Eu preciso buscar mais a face do Senhor. Eu preciso me entregar mais ao Senhor. Eu preciso buscar as motivações corretas. Esses tempos atrás eu estava orando e falando, Deus, me use nos seus dons. Eu sempre falo assim, eu nunca ouvi a voz do Senhor audível a não ser nessa situação. Eu estava orando, Deus, me use nos seus dons. Deus, eu quero me mover nos dons. O Senhor falou bem forte. Você quer que eu te use nos dons? Ou você quer usar os meus dons? Por isso que a gente fala, as motivações corretas. E quando as motivações corretas se unem, se ligam, se alinham com a vontade de Deus, amados, as coisas nas cidades começam a mudar. A partir de pequenos grupos. Amados, eles eram 120 pessoas que passaram 7 dias em oração, 7 dias em consagração, 7 dias buscando a presença do Senhor. E quando o Espírito veio, e quando o Espírito desceu, e quando aconteceu aquele mover, toda a cidade parou. Quando que Curitiba vai parar por causa de nós? Quando que Xaxim vai parar por causa de nós? Quando que a igreja, quando que a rua David Taus, quando que os vizinhos na nossa frente, da nossa esquerda, da nossa direita, vão parar por causa de nós? Queridos, certa vez eu fui numa igreja, muitos anos atrás. Quantos aqui já ouviram falar do avivamento em Pensacola? Ninguém? Avivamento em Pensacola. Uau.
Isso era ano de 1998. Já é quando a gente começa a falar tanta data assim, porque você imagina que o camarada já é um pouquinho antigo, né? E para eu entrar nessa igreja, eu esperei 12 horas na fila. 12 horas na fila, mas eu nem notei o tempo, porque já na fila o sobrenatural acontecia. Já na fila o mover de Deus acontecia. Já na fila, amados, as pessoas estavam se quebrantando, as pessoas estavam deixando Deus a se quebrantar. Queridos, eu estava lendo esses dias, coincidentemente, um livro do pastor Po Yong-Shu, diz que foi ele que recebeu de Deus que o mover iria acontecer naquela cidade. E sabe o que era a cidade de Pensacola? Era a cidade dos homossexuais dos Estados Unidos. Era a cidade que tinha o maior índice de prostituição. Era a cidade que tinha o maior índice de promiscuidade. Então, se algum profeta fosse profetizar que em Pensacola, através de uma igrejinha pequenininha, sem nenhuma, sem nenhuma, até então, sem nenhuma ascensão, talvez eles iam falar assim: profeta é louco, esse profeta é maluco. Mas, queridos, quando aconteceu, eu entrei, o culto foi normal, mas o que impactou a minha vida foi quando o prefeito subiu na plataforma. Presta atenção, o prefeito subiu na plataforma e ele começou a falar assim: quero agradecer, pastor. Quero agradecer, pastor, porque desde que este mover começou a acontecer nessa igreja, todas as coisas melhoraram na cidade. Todas as coisas melhoraram na cidade. Os índices de prostituição caíram, assim, caíram em números expressivos. O número de bares, os bares se fecharam assim, sobrenaturalmente. As finanças da cidade aumentaram, né? Os índices de tudo que você possa imaginar, assassinatos, tudo quanto é coisa, amados, estava acontecendo por causa de uma igreja. Por causa de uma igreja que eles entenderam o poder da busca e da oração. Sabe quantos anos eles passaram orando? Depois que eles tiveram essa palavra de avivamento, eles passaram 12 anos orando. 12 anos orando, mas quando veio, valeu a pena. Quando veio, valeu a pena. Talvez, quando começaram, talvez só o pastor começasse a orar. Talvez só uns poucos começaram a pagar um preço de jejum. Talvez muitos olharam e falaram assim: isso é loucura, não vai acontecer aqui. Mas eles acreditaram naquela palavra, que era uma palavra rema para eles como igreja. E eles começaram a buscar. Eles passaram 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 10 anos, 11 anos, 12 anos. E as coisas começaram a acontecer, que as multidões começaram a fluir para aquela igreja. Eles começaram a cuidar das pessoas, eles começaram a entrar nas casas e as coisas começaram a acontecer. E eu creio que isso vai acontecer nessa igreja, na tua vida. E ninguém mais vai passar por você, e você não vai ter a resposta certa para a vida dela. As pessoas vão olhar para você e vão falar assim: o que eu devo fazer? Você vai falar: se entregue a Jesus Cristo. Entregue o seu coração ao Senhor. Se dobre diante do Senhor. Entregue o seu coração ao Senhor, e o Senhor vai fazer coisas grandes na tua vida. E as pessoas, a partir da sua vida, do testemunho que você está dando, da forma como você vive o Evangelho, elas vão ser impactadas. Mas você precisa tomar um passo de fé diante do Senhor, amados. Você precisa tomar um passo de fé diante do Senhor e dizer: Senhor, eu quero romper, Senhor Deus, com a minha zona de conforto. Eu quero sair, Senhor, da minha estagnação. Deus, eu quero te buscar. Eu quero, Senhor, dobrar o meu coração ao Senhor. Deus, eu quero, Deus, ser incendiado por Ti. A palavra de Deus diz em Hebreus 1:7 que os seus ministros, Ele faz, amados, labaredas de fogo. Eu estou orando ao Senhor. Deus, me ajuda a entender o que o Senhor quer dizer com isso. Deus, e se isso é para mim, eu quero. Se isso é para mim, eu quero. Deus, não importa o preço que eu tenho que pagar por isso, eu quero. Eu queria desafiar a tua vida. Você que entendeu que você é a resposta de Deus para este mundo.
Você que entendeu que você é a resposta de Deus para a tua rua, você que entendeu que você é a resposta de Deus para a tua casa, você que entendeu que você é a resposta de Deus para a tua empresa, você que entendeu que você é a resposta de Deus em todos os lugares aos quais você está inserido, eu queria te desafiar, amados, eu queria te desafiar a você se levantar, a você vir aqui para frente, porque o Espírito Santo quer te encher nessa noite, o Espírito Santo quer te empoderar nessa noite, o Espírito Santo quer te levar a um nível diferente, a algo novo, aonde o Senhor vai fazer através da sua vida as coisas que Ele quer fazer, milagres, curas, operação de milagres, aonde quer que você passe, querido, eu declaro na tua vida, demônios começarão a se manifestar, mas você não vai ficar intimidado, porque a unção do Senhor está sobre você. A unção do Senhor está sobre você, e é exemplo de Pedro, que há poucos dias tinha negado o Senhor, mas o Senhor olhou e falou: Pedro, eu te quero. Pedro, eu te quero. Ele está falando o teu nome: eu te quero. 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 Comece a sonhar com muitos filhos espirituais.